Quando você abre a Unity, a primeira coisa que você vai ver é uma tela que vai ter como se fosse uma câmera. Nela você vai transferir para a Unity alguns concepts e afins, colocando em pastas as animações, as cenas que você precisa, o cenário e tudo o que você vai precisar para aquele jogo. Você pode separar inicialmente ou para aquela fase daquela tela e afins. E com isso você vai primeiro o quê? Posicionar aquele cenário de acordo com aquela câmera. Que é basicamente a câmera vai estar como se fosse a tela que a gente está vendo. Então com isso você vai pegar aquele cenário, vai posicionar de acordo com aquela câmera. E então você vai fazendo o restante. Com isso você vai posicionar como se fossem os blocos que vão contemplar o cenário. Esse cenário, por exemplo, ele já tem alguns gabaritos, digamos assim, das partes deles, que são as mesas, a impressora, bebedouro e afins, que fazem parte principalmente da jogabilidade, ou seja, tem a questão de colisão com o personagem, tem a questão da interação do personagem com o ambiente em si e afins. Então, inicialmente, quando você abre a Unity, você primeiro vai preparar a base do seu jogo, a base daquela fase, enfim, do que você está preparando, né? Seja fase, seja o jogo completo ou não. Então, você vai fazer a base daquilo. Com isso, você vai redimensionar as coisas, girar ou rotacionar, enfim, fazendo. Você pode espelhar, dependendo do que você necessita. Mas é sempre bom. Uma dica é que é sempre muito bom e muito indicado você ter pastas organizadas. Porque quando você está trabalhando com a Unity, às vezes você trabalha com muitas coisas de uma vez. Muitos concepts, enfim, animações, cenas e tudo mais. Então é sempre bom você ter uma lógica de pastas para organizar. E essa lógica também ser repassada para a equipe como um todo. Porque quando são feitas várias pastas diferentes, ou são tidas várias coisas muito semelhantes de agrupamento em pastas diferentes, pode ter uma complicação quando um for utilizar a mesma coisa que o outro, não encontrar e afins. Então é sempre bom ter essa organização do seu ambiente enquanto você utiliza a Unity em si e também para que facilite, para que as pessoas que estão trabalhando juntamente com você também a utilizem. Outra coisa também é que a Unity geralmente você tem um campo X, Y e Z. Ou seja, você tem que observar bem se você está colocando aquele material, formato e afins numa camada embaixo, acima ou não. Porque quando você utiliza de colisores para aqueles objetos, dependendo de qual camada ele esteja, pode ser que dificulte um pouco algumas coisas. Então, inicialmente é isso, mas futuramente eu voltarei e explicarei um pouquinho mais sobre.